Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal Aleatório Giratório. E hoje, a segunda parte da lista dos 10 livros para se compreender o Brasil. Caso vocês não tenham visto a primeira parte, o link já está aqui na descrição. Termina de ver esse vídeo, depois corre lá para conferir a primeira parte da lista, tá certo? Essa lista, pessoal, como eu já disse também no outro vídeo, foi elaborada pelo professor e pesquisador Antônio Cândido, uma pessoa com grande conhecimento na área da literatura, com grande conhecimento na área do Brasil, um pesquisador renomado e que faleceu em 2017 com quase 100 anos de vida. Ou seja, vale a pena dar uma olhada no que esse grande pensador, esse grande brasileiro tem a dizer sobre livros que nos ajudam a guiar por esse caminho de compreender o Brasil. Lembrando também, algo que eu também já disse no outro vídeo, se trata de uma lista. E por mais que Antônio Cândido seja uma grande referência nessa área, é uma lista. E toda lista é parcial. Não vão ter todos os livros aqui que vão nos ajudar a compreender o Brasil. Mas certamente os que estão nessa lista vão nos ajudar sim. Certo? Sem mais demoras, vamos aos livros? Lembrando e pedindo sempre, antes disso, curta o vídeo, se inscreva no canal para que a gente possa se consolidar aqui no YouTube com uma voz importante para falar de literatura, para falar de educação, para falar de cultura de um modo geral. Vamos lá, vamos aos livros. Na lista passada, né, na primeira parte da lista, eu falei do livro 0 e do livro 1, 2, 3, 4, 5. Também falei no outro vídeo que o Antônio Cândido ele não foi fiel ao desafio que lhe foi proposto. Falaram para indicar 10 livros, ele acabou indicando 11. Um como uma introdução geral e os outros 5 aí, seguindo a história do Brasil. E agora a gente vai seguir agora a partir do livro 6, que ele indica o seguinte livro: A América Latina, Males de Origem, de 1905, do Manuel Bonfim. Bem, Manuel Bonfim, ele era um pensador ali do final do século XIX, início do século XX, e que ele viu essa transformação brasileira, a transformação advinda da independência e depois com a proclamação da República. No livro dele, segundo Antônio Cândido, porque eu ainda não li esse livro, ele fala que as mudanças políticas que foram feitas no Brasil naquele período foram feitas para se manter o poder na mão das oligarquias que já tinham o poder. Bem, eu acredito que isso seja realmente verdade, porque o que a gente vê hoje também não é tão diferente disso. E ele diz que já naquele período se observava uma tendência conservadora da política brasileira, por conta dessa coisa de se manter o poder na mão das mesmas oligarquias. Para compreender, tem que ler. Livro 7, Do Império à República, de 1972, do Sérgio Buarque de Holanda. Mais um livro do Sérgio Buarque de Holanda, mais um livro do pai do Chico Buarque de Holanda, esse grande pensador também, historiador, e o título da obra já é autoexplicativo, né? Ele investiga esse período do Brasil, que foi do Império até a proclamação da República. Como que o Brasil se desenvolveu, que Brasil que era esse que fez essa transição. Vale a pena dar uma conferida. Livro 8, Os Sertões, 1902, de Euclides da Cunha. Olha, o Antônio Cândido, ele é uma referência do estudo da literatura brasileira. E na nossa lista, é o primeiro livro que transita ali entre os textos de não ficção e os textos de ficção. Os Sertões, para quem conhece, para quem já ouviu falar isso na escola, ele fala da Guerra de Canudos, ou melhor, né, do massacre que foi a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos, que foi de 1896 a 1897. Canudos já tinha se estabelecido antes, mas a luta do Brasil, do governo brasileiro, para destruir esse movimento popular se deu nesse período ali no final do século XIX.
E como o Brasil já tinha proclamado a sua independência, é muito provável que esse seja o primeiro massacre que a República Brasileira foi responsável. Tanto que o Euclides da Cunha, que era um entusiasta da República, ele fica bem decepcionado com essa situação. E eu disse que o livro transita entre o texto de ficção e texto de não ficção, é porque a escrita, a forma que ele escreve esse livro é muito rica em detalhes, muito rica na linguagem. Então tem uma linguagem que é muito apurada literariamente, tá certo? Então, o livro 8 aqui, Os Sertões, do Euclides da Cunha. O livro 9 se chama Coronelismo, Enxada e Voto, de 1949, de Vitor Nunes Leal. Tá, o primeiro período da República, muitos aqui já devem ter ouvido também na escola a expressão, foi conhecida como a República Velha, que usava a política do café com leite, que é essa coisa das oligarquias combinarem entre si quem seria o próximo presidente da República. Então esse livro narra e trata desse período em que a República não funcionava tão bem. A representação política era algo bem frágil, bem fragilizado. O início da República Brasileira foi assim, e a gente sabe depois, olhando, que a gente teve uma sucessão de golpes e problemas também, mas que, felizmente, hoje nós temos uma república. Podemos votar e podemos ser votados, e ali esse livro trata desse início da república, né? E chegamos ao livro 10, ao último livro dessa nossa lista e do nosso vídeo, que é A Revolução Burguesa no Brasil, de 1974, do Florestan Fernandes. Então, Florestan Fernandes, sociólogo brasileiro importante, que se posicionou, inclusive, de uma forma muito contundente no período da ditadura militar. Temos ali um livro que trata da mudança do poder econômico das elites agrárias para as elites industriais. Então, ele olha com atenção e vale a pena, né? Já que essa lista é para a gente pensar a estrutura brasileira, como ela funcionou, para a gente entender como ela funciona hoje. Então, um livro que trate dessa questão econômica entre o Brasil rural para o Brasil industrial, um livro de 1974, nos ajuda, inclusive, a compreender os movimentos sindicais que foram importantes lá no período da ditadura para contestar a ditadura militar. Tá certo? Então, esses são os livros de hoje, dessa lista que eu falei no outro vídeo, que eu já li esse artigo de opinião e que eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo, e eu fiquei com isso na cabeça. Algum dia eu tenho que voltar a olhar para essa lista com mais cuidado. Desses 10 livros que eu falei, que são muitos livros técnicos, inclusive, de difícil leitura, eu não li nenhum ainda, mas eu escolhi um para fazer a leitura, e aí, se vocês descobrirem qual desses livros eu vou me dedicar a ler e trazer aqui para o canal, deixem no comentário aqui nos comentários. E qual livro para você ajuda a entender o Brasil? Qual livro, tanto de literatura quanto de não literatura, nos ajudariam nesse caminho complexo e importante de entender o Brasil? Deixa aqui nos comentários, eu vou gostar de ver, tá certo? Pessoal, muito obrigado por terem visto esse vídeo até aqui. Caso não tenham visto a primeira parte, depois peguem aqui o link na descrição também e vão lá ver a outra parte desse vídeo para que a gente possa discutir o país através da literatura, através do que foi escrito por intelectuais, tanto de agora quanto de antigamente, tá certo? Abraço grande, se cuidem, deixem o like, se inscrevam no canal para que a gente possa se consolidar aqui no YouTube e até a próxima. Tchau, tchau.